Então, estamos de volta com o programa Conexão Educativa, recebendo hoje a Beatriz Tosta e falando sobre neuroarquitetura e a casa de si. Bia, continuando nossa prosa aqui, que está muito boa, existe algum ambiente da casa que costuma ser o que mais revela as nossas emoções? Eu acho que a cozinha é o lugar, o centro de encontro, né? Então, eu acho a cozinha onde a família se reúne, é onde a gente vai preparar algo para nós, que é o alimento do nosso corpo, né? E eu acho que quando a gente está bem, esse lugar é um lugar de festa. Porque quando você está bem, qualquer pessoa que chega ali, aquele bate-papo informal, ele vibra e contamina a casa toda, aquela alegria. E agora, quando a gente está meio jururu, aí não sai nem um cafezinho. Aí não vai. Isso aí reflete perfeitamente. Lá em casa, o ponto de encontro sempre foi na cozinha, tanto que a cozinha é o maior ambiente das casas. É bem verdadeiro isso. E como identificar, como que a gente consegue identificar quando a casa está pesada emocionalmente? Como é que você acredita que isso se reflete? Olha, uma casa pesada para mim é uma casa que traz memórias que não foram digeridas, né? Eu vejo isso quando eu entro num ambiente que traz objetos de pessoas que já foram, mas estão ali no centro. Eu acho que nós temos que honrar os nossos ancestrais. Eu acho que isso é de fundamental importância, a gente ter uma história, e uma história representativa dentro da casa, através de elementos. Mas quando aqueles elementos eles são maiores, os elementos do passado são maiores do que o do presente, eu sinto muito que às vezes as pessoas estão presas no passado e não estão vivendo o presente. Eu acho que a casa tem que ter sempre algo novo, tem que ter energia nova, tem que ter sempre elemento novo. Então, quando tá aquela energia muito do passado, para mim é uma casa pesada. E como é que fica a questão dos colecionadores? Porque aí tem os colecionadores, né? Colecionam, por exemplo, discos de vinil, CDs, livros antigos, quadros. Isso se reflete também? É diferente, né? Um colecionador e uma casa que tem objetos de uma pessoa que já foi. Essa pessoa que já foi, eu falo assim, eu já entrei em casas de uma pessoa que tinha terminado um relacionamento há muito tempo e estava lá o porta-retrato dela com o ex-marido. Tinha assim anos que já tinha separado. Então assim, o ex já estava no outro relacionamento, mas ela estava presa naquele... O objeto refletia a parte interna dela, ela estava presa naquela relação. Então eu falo disso. Agora, em relação a colecionador de objetos, aí já vai da personalidade da pessoa. Eu acho que isso daí não traz um peso para casa. Dependendo do objeto que ela coleciona, traz alegria, né? Se ela Eu fui numa casa uma vez que eu achei linda, a proprietária colecionava galinhas. Então, toda a cidade que ela ia, ela tinha galinhas de Portugal, ela tinha do interior de Minas, e é um elemento que repete muito a natureza, né? Ao ambiente rural, que é um ambiente que ela tem raiz. Então, em momento nenhum, aquilo ali trouxe peso para casa. Excelente. É um contraponto bem interessante da gente analisar mesmo. E para casas pequenas, porque as pessoas acreditam assim que a arquitetura, e principalmente a neuroarquitetura, ela cabe em casas grandes, em casas de condomínio, às vezes apartamentos grandes. Mas e aquelas casas pequenininhas? Como que isso se encaixa nesse processo? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de casa pequena. Eu acho a casa pequena muito acolhedora. Eu acho que é importante dimensionar, né? O que acontece muito é das pessoas não terem noção do espaço e comprar um sofá que prega num lado da parede e no outro lado também. Já fui em muitos ambientes assim. Então, a proporção é importante. Desde que se respeite a proporção, se a casa é pequena ou a casa é grande, ela traz aconchego da mesma forma. Às vezes a pequena traz até mais. Com certeza, né? Porque a grande, às vezes, a gente fica perdido, se perde, né? Lá dentro dos objetos. Você precisa de ter um olhar para aquele espaço e trazer vários elementos, porque não fica um sofá solto numa sala vazia, né? É verdade. E eu percebo que com o advento dos condomínios, né, muitas pessoas às vezes
juntam dinheiro, tal, vão e constroem aquela casa daquele tamanho e aí de repente se mudam e não tem móveis o suficiente, então parece que está numa casa fantasma ali no lugar, né, que não tem a cara delas. Mas o que acontece? As pessoas têm muita preocupação com o externo, né? De aparentar-se bem. Então eu quero aparentar que eu estou ótima, eu construo uma casa maravilhosa no condomínio e põe um carro chiquérrimo na garagem. Na hora que eu entro para dentro dessa casa, ela está vazia. Muitas vezes nós somos essa pessoa, né? Que estamos com a roupa de marca, linda, maravilhosa, escova, maquiagem, mas na hora que você vai olhar e conversar com a pessoa, você sabe que tem uma dor gigantesca ali dentro, tem um vazio gigantesco ali dentro. Então, assim, é o reflexo. A casa de si. Casa de si. Casa de si. E quando é um ambiente com muitas pessoas, principalmente diferentes, vivendo juntas ali, porque família é isso, né? Um filho é de um jeito, o outro é do outro, casa que tem muitos filhos, às vezes de diferentes idades. Como é que fica esse processo? Bom, todo espaço tem uma hierarquia, tem um dono, né? A casa dos pais não é a nossa casa. Embora a gente tenha o direito de se sentir bem nesse ambiente, mas o dono da casa ali, quem vai tomar as decisões, tem que ser os pais, né? Numa casa que a família é grande, com muitos filhos, se não tiver os pais dentro de uma hierarquia, também vira uma bagunça, porque se cada um for fazer o que quer dentro da casa, né? E nas casas, geralmente, a suíte é do casal. Então, isso é uma herança milenar que a gente traz, né? A suíte do casal. Você vai fazer a planta da casa, a suíte do casal. Então tem muito isso. Apesar das famílias hoje terem se diversificado muito, a gente ainda vai comprar um apartamento e vai lá ver lá, suíte master, né? Que antes era do casal, agora é master. A suíte principal. De quem que é a suíte principal? Do dono da casa. Então quando a gente entra no ambiente, a gente tem que saber quem que é a autoridade ali. Ordem. Ordem. E o minimalismo, falando sobre estilos, né? O minimalismo, ele realmente, hoje, é um caminho para o bem-estar? A gente está passando por um processo, hoje, nesse momento, de volta à casa afetiva. As redes sociais têm falado muito nisso, né? De deixar o minimalismo de lado e voltar, retornar para casa com elementos que tragam essa saúde mental. Eu acho que hoje em dia a saúde mental ela é um fator muito marcante em nossas vidas, porque nós temos várias experiências, né, do que está acontecendo na sociedade, de adoecimento. Então, tem se falado muito desse retorno. Nossa vida é cíclica, né? Então, a gente está de volta para a casa afetiva. E qual que seria a diferença básica entre uma casa minimalista e uma casa afetiva? A casa afetiva é uma casa que traz elementos de aconchego. O minimalista é aquela casa que é igual de todo mundo, é o predomínio do branco, do sofá bege, com almofada bege, com tapete branco, sem cor, né? A casa afetiva é aquela que traz cor, ela traz elementos que vão te lembrar, que vão remeter à sua infância, vai ter uma figura, vai ter um porta-retrato, são elementos que foram esquecidos, né? Então a ideia é trazer de volta. Falando em branco, me ocorreu uma pergunta aqui. Eu acho que você deve ter visto que o Pantone do ano que vem... É o branco. É o branco, né? Eles chamaram de nuvem dançante. O que isso reflete? Trazendo para a casa de si, trazendo para a nossa sociedade, para esse momento da sociedade, porque assim, ultimamente esse tons terrosos, né? Assim, café com leite, que eles até chamaram mocha, né? De mocha. E esse momento onde o Pantone, que é a cor que vai ser predominante, que vai direcionar arquétipos e todo um processo cultural, ele vem nesse branco. Você acha que isso é um reflexo de quê? O branco dentro da casa, ele te dá esse espaço para você poder colorir com todos os outros elementos. Então, é um papel em branco onde você vai escrever sua história, né? A cor... Quando você traz uma cor, você já coloriu o espaço ali, a parede ela já tem uma tom, ela já está decorada com a cor. Agora não, o que vai decorar e o que vai colorir a parede não é mais a tinta, são os elementos da sua história. Perfeito. Então você acredita que o ano que vem esse recado
é para que a gente possa criar novas coisas na nossa vida e na nossa história? Sim, você tem uma casa em branco para colorir com aquilo que você gosta, com a sua personalidade e com a sua essência, onde você possa pintar as paredes com as cores que você tem. Qual que seria a medida exata? Você falou dessa casa afetiva, né, de trazer elementos e tudo. Qual que seria a medida exata entre trazer elementos que criam afeto e de repente que pessoas que são acumuladoras, que vão acumulando e trazendo, e para essas pessoas, em termos psicológicos, né, e dentro talvez de uma visão junguiana tenha um significado isso, para elas todo significa alguma coisa, até papel de presente, elas não desfazem, né, porque esse foi o presente que eu ganhei do meu filho. Então, qual que seria a medida? Então, Lívia, eu até escrevi um livro sobre esse tema, né? Mente em paz, casa organizada. Na hora que a gente está no espaço, a gente desfazer daquilo que não nos serve é muito importante. É importante olhar para os objetos e se perguntar qual é o valor daquilo hoje na minha vida. O que aquilo hoje acrescenta na minha vida. Então, eu gosto muito no final do ano de limpar minhas gavetas. Para mim, limpar e organizar a gaveta é algo importantíssimo na minha vida, que eu faço assim 2 vezes de forma intensa, no meio do ano e no final do ano. É abrir o espaço para receber o novo. A casa e a gente tem que ter o espaço para receber o que está por vir. Eu gosto muito da frase que fala assim, o melhor está por vir. Então, se sua casa está lotada de coisa, não cabe mais nem um enfeite, como é que o ano que vem você vai trazer uma novidade para ela? Você vai trazer algo que vai refletir ali um momento seu. Eu gosto muito de construir na casa, eu falo que eu vou bordando a casa. Eu gosto de trazer um elemento de uma viagem, né? Nessa última viagem que eu fiz, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava andando na rua, uma vitrine chamou a atenção e eu estava com a minha filha, nós fomos olhar ali as obras daquele artista, e lá dentro tinha as meninas de Velázquez. É um quadro que, por coincidências da vida, né, na minha infância, na casa da minha mãe, tinha uma gravura com as meninas de Velázquez. E a minha filha me chamou para entrar na loja, nós entramos e tinha essa escultura das meninas de Velázquez. Eu comprei uma e a minha filha comprou outra. Então, assim, hoje, na minha história da minha casa, tá lá essa menina que faz parte de uma viagem, de um momento que eu vivi com a minha filha, que me repete a infância. Então, assim, na minha casa tinha espaço para caber mais esse elemento que eu trouxe de uma viagem. Então, a gente tem que estar sempre olhando, e roupa que não serve mais, objeto que não serve mais, a gente agradecer aquele momento, que trouxe uma energia boa, que tem roupa que traz uma energia boa, a gente usou, de repente você vai pôr a roupa, ela já não traz mais aquela energia, parece que você veste, você não tá ali tão feliz com a roupa, né? Então serviu, vamos passar para frente, né? Vamos gerar coisa nova na nossa vida. Então, é esse olhar de olhar e se perguntar, isso ainda faz sentido hoje? Faz sentido para mim, né? Uhum. E trazendo a casa de si, mais uma vez, para a gente entender melhor o método, né? As pessoas que nos assistem, é possível curar questões internas reorganizando a nossa casa externa? Com certeza. Por exemplo, né? Eu acabei de falar sobre o porta-retrato. Na hora que você entra num ambiente de uma pessoa que não está mais ali, que você está guardando elementos, às vezes a gente guarda elementos na esperança de que essa pessoa volte para aquele lar. Na hora que você guarda elementos ali que traz um sofrimento para você, na hora que você olha e fala assim, essa pessoa não está mais aqui e você deseja que estivesse, essa é uma coisa que você já viu que não vai acontecer. Na hora que você toma coragem de mover algo físico no espaço, no ambiente interno seu, com certeza alguma coisa vai se mover também. Eu tenho diversas experiências, eu vivo isso na minha vida. Eu tenho certeza que se você experimentar, provar e vede, que isso é muito bom. E os processos terapêuticos? Como é que você diria, como terapeuta junguiana e como neuroarquiteta, que algo dentro do lar
né, o ambiente pode ajudar dentro desse processo terapêutico. Você deu um exemplo agora dessas questões de cura, né? Mas terapeuticamente falando, se você fosse direcionar uma pessoa para um processo de cura ali, o que você recomendaria? Eu acho que o primeiro passo é mudar esse olhar para casa, né? Sentir a casa, porque na medida que você olha para casa e se pergunta, esse objeto ainda faz sentido? Essa roupa ainda faz sentido? Você está fazendo uma autoanálise, é um autoconhecimento. E qualquer transformação que você vai ter na sua vida parte do autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai te dizer aonde você quer chegar, né? Qual é a transformação que você busca, qual é o caminho que você quer trilhar. E na nossa jornada, nesse nosso caminho, faz parte esses momentos de parar, olhar, avaliar, para poder dar mais um passo e saber para onde se vai. A gente falou muito em transformar locais, trazer elementos para transformar locais em ambientes positivos para nos curar. E é possível um ambiente que um dia já foi saudável se tornar tóxico? Nós por todo o tempo, a gente tem que estar se olhando, né? Porque se hoje eu posso ser uma super atleta e amanhã não ser, né? Se eu deixo de ir na academia, deixo de fazer um esporte, aquela atleta vai deixar de ser. A mesma coisa a casa. Então, assim, é um revisar contínuo. A gente todos os dias tem que estar parar um pouquinho para pensar como foi o dia, o que a gente espera do amanhã. Eu gosto de fazer isso no final de semana. Eu gosto sempre no domingo de planejar a minha semana. Então é o momento que eu paro, dou uma olhada para trás, o que aconteceu, como é que foi e me preparar para a próxima semana. Qual que seria o primeiro passo da pessoa quando ela começa a se descuidar e deixa esse local começar a se tornar um local insalubre, um local tóxico? Você acha que o primeiro ponto seria o quê? Retirar dali o que está te fazendo mal, né? Em termos de espaço, de ambiente, parar, refletir e ver se... Porque assim, quando eu abro meu guarda-roupa, tem algumas roupas ali que me remetem... Tem roupa que te fala assim, você tá acima do peso, você não conseguiu bater a sua meta de que essa calça ia te servir. Essa é uma coisa muito de mulher, né? Mulher tem muito disso, das roupas dizerem como é que ela tá, se ela tá bem fisicamente ou não. Então, se todo dia você abre um guarda-roupa que te fala, você não tá bem, eu acho que é difícil ter uma melhora. Então, da mesma forma que eu tô falando de uma roupa, você chegar todo dia em casa e tá um retrato ali de um ex que não vai voltar, não é algo que vai te fazer ter uma energia para poder seguir em frente. Eu acho que você tem que trazer algum elemento. Por exemplo, eu trouxe um elemento de uma viagem. Aquele elemento, a hora que eu olho, eu falo, nossa, a viagem foi maravilhosa, eu quero fazer outras. Me traz pulsão de vida, energia, vibração boa. E como uma pessoa pode começar a criar a sua casa de si? Já que você está trazendo esse método, fala para nós um pouquinho dele, como que ela poderia ter acesso a essa casa de si? É o autoconhecimento. O autoconhecimento tudo começa com o primeiro passo, né? O primeiro passo é querer. Tudo na nossa vida começa com o nosso querer. Eu quero. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar e que não é fácil é saber, eu preciso mudar isso porque isso não está funcionando. São vários anos repetindo a mesma coisa, a mesma história, eu quero construir uma história diferente. Então, está na hora de você construir uma casa diferente. Então, vamos parar, vamos pensar e vamos acreditar. Tudo começa com a fé, acreditar. Vamos acreditar que é possível, que as coisas caminham para você. Tem um livro de um psicanalista inglês, ele era pediatra, e ele chama Tudo Começa em Casa. Ele traz muito da questão da relação parental, dos pais com a criança, né? E como a criança começa a se desenvolver a partir dessa relação. Mas hoje, observando a casa de si, eu acredito que isso é mais amplo.
né? Tanto na criação, na relação parental entre os pais e essa criança, quanto na relação da dinâmica da família, quanto na relação do ambiente. Eu acho que são esferas que vão se ampliando. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? A gente está falando assim, de uma forma muito simplificada da relação casa e eu. Porque na hora que eu transformo para casa e a família, aí já é uma outra conversa, uma conversa que envolve mais elementos nessa análise, né? E por que a casa, então, ela precisa ter espaços de pausa? Já que nós tocamos nesse assunto dessa dinâmica toda familiar. E onde seriam esses espaços de pausa? O espaço de pausa, para cada um, é um ambiente, né? Eu gosto de ficar no meu quarto, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir uma música, e para mim é o quarto. Já para outras pessoas que eu conheço, é a varanda, né? Meu pai é uma pessoa que gosta muito da varanda. Ele gosta muito de, ao entardecer, sentar na varanda dele dá para ver o sol, então ele gosta de ver essa transição do sol para o anoitecer, e ele fica ali sentado, também ouvindo música que ele gosta, é uma coisa que eu herdei dele, né, desse processo, né, de acalmar para poder descansar. Então, para cada um tem um ritual, cada um tem o seu ritual. Conheço pessoas que gostam de uma banheira em casa, de ficar numa hidromassagem, ali refletindo também, em silêncio, sem nada, sem nenhum som perto. Então, se conhecendo, a gente vai construindo esse espaço. Você falou na banheira, né? E como que seria o espaço adequado? O que o banheiro significa nessa casa, dentro dessa neuroarquitetura? Banheiro é a limpeza, né? A gente, quando não tá bem, fala, eu quero que me leve, né? Tudo que me faz mal. E isso acontece muito através do choro, daquela catarse, a hora que a gente se entrega para o sentimento e lava a alma. A gente tem muita, eu quero lavar a minha alma. No banheiro a gente lava a alma, né? Porque a água, ela vai levando embora tudo que não nos pertence, né? Que é medo, tristeza, angústia, porque nós somos seres que viemos para ser felizes, né? Todas essas angústias, esses medos têm que ser trabalhados, porque eles fazem parte da vida, mas o ideal nosso, a gente tem que buscar sempre estar bem, estar em paz, estar alegre, feliz. E quais elementos não poderiam faltar, então, para que isso aconteça de forma adequada dentro desse banheiro? Elementos que eu não entendi, essa pergunta pode pedir. Por exemplo, como neuroarquiteta, né? Que elementos você colocaria, então, nesse banheiro para ajudar nesse processo todo? Olha, eu gosto muito de trazer para o banheiro aconchego também. É um lugar ali, na hora que eu vou relaxar e tomar meu banho, o que eu gosto? Eu gosto que tenha uma planta, que traga um verde. Eu gosto de trabalhar com sais, porque na hora que você trabalha com sais, exala o cheiro de várias ervas, né? Então a gente tem elementos para deixar esse banho mais prazeroso. Não ser algo automático. Todo mundo levou, te enxagou, tarará, foi embora. Se você traz ali um sal, um incenso, acender uma vela, que você veja o fogo, né? Isso que remete sempre à natureza, porque para mim sempre tem que ter elementos que remetem à natureza, que é o que traz para nós o aconchego, o pertencimento. Então, esses elementos eu gosto muito. E aí, falando na natureza, né, a biofilia. Explica para o pessoal o que é a biofilia e como que ela pode auxiliar nesse espaço de harmonização do lar. É o verde, trazer o verde para dentro da casa, traz muito acolhimento, é trazer o externo para o interno, né? Eu sou uma apreciadora das plantas, eu acho que a energia delas é maravilhosa, elas para mim me acalmam muito, eu não concebo o meu espaço de estar sem plantas, e eu gosto de plantas naturais, plantas artificiais eu não gosto, eu gosto das plantas naturais, eu gosto de observar o processo das plantas. Quando eu deixo de aguar, que eu vejo que ela tá meio murchinha, eu falo, ai meu Deus, eu não tô dando aquela atenção. Então eu gosto desse processo de ver a natureza viva, né? Dentro de casa. Tem pessoas que trazem até
para pequenos espaços na sacada, isso já é da minha mãe. De plantar na sacada, minha mãe planta as ervinhas dela, na hora que vai cozinhar, gosta de ir lá pegar. Ela planta o alecrim, que traz também um cheiro maravilhoso para o ambiente. Então, assim, esses elementos em relação às plantas que elas podem estar despertando em nós, tanto visualmente, porque cada planta tem uma cor, tem uma textura, tem um odor, então ela é muito rica para o ambiente. A casa influencia os relacionamentos familiares ou são os relacionamentos familiares que influenciam os relacionamentos da casa? São os dois, né? Uma experiência minha também, eu já morei num apartamento maior do que o meu hoje e uma coisa que eu observei é que como o apartamento era muito grande, as interações eram menores, né? Se eu ficava no meu escritório, que era bem afastado dos quartos, da sala, tinha um escritório mais separado, onde eu gostava de permanecer. Então, assim, a gente acaba não se esbarrando muito quando o ambiente é grande e, logicamente, isso interfere nas relações e, ao mesmo tempo, as relações interferem no desenvolvimento daqueles espaços. Porque quando a gente tem mais afinidade, quando os irmãos têm mais afinidades, por exemplo, não se importam de estar no mesmo quarto. Quando não existe, é necessário fazer quartos separados para que não ocorra dentro da família essas picuinhas de irmão que geralmente tem, né? Quando são crianças mais tranquilas, mais maduras, não tem necessidade. Então a casa reflete a gente reflete a casa. É uma simbiose ali ativa. Ativa. Qual foi o maior aprendizado que a neuroarquitetura trouxe para a sua vida pessoal? A neuroarquitetura trouxe para mim o despertar, né? Trouxe um novo olhar. Eu gosto muito desse novo olhar em relação à vida. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, de ler, de pesquisar, para que meu olhar ele se renove sempre, para que eu possa olhar para as coisas e ver elementos que antes eu não via, que eu possa entender melhor os outros e a mim mesma. E agora, a gente já está encaminhando para os nossos encerramentos daqui a pouco. Eu queria que você falasse sobre os livros que você produziu para trazer à tona a casa de si. Então, eu desenvolvi os livros de acordo com as etapas do curso, que são 4. Né? Então, eu falo da primeira etapa, que é olhar para si, para o terreno que vai ser construído algo novo. Depois eu falo da base, que é o alicerce. Então, eu falo dali da gente criar o hábito. Depois a gente ter elementos de construção do nosso ser. E depois para a gente habitar feliz com o que foi construído. Então, assim, eu dividi em 4 livros de acordo com as 4 etapas do curso que eu estou desenvolvendo. E onde que as pessoas podem acessar esses livros ou ter acesso ao método ou aos projetos que você tem feito? Eu tenho divulgado através do meu Instagram, Beatriz_Tosta. Lá eu tenho um canal de comunicação com quem tiver interesse em saber mais, aprender mais, se dedicar mais ao autoconhecimento através da casa. Fala para o pessoal sobre o seu desafio, esse desafio de finalização de ano que você está fazendo com as pessoas lá no seu Instagram. Então, o ano está acabando e eu lancei o desafio da pessoa poder ter a oportunidade de criar um ambiente novo a partir de hoje, né? São poucos dias, então de estar olhando para casa e preparando ela para o ano que está chegando, de poder receber o ano novo com uma nova expectativa, perspectiva de vida para 2026. As pessoas às vezes deixam para pensar no ano novo no dia 31. Ou às vezes em janeiro, fevereiro. Ou em janeiro. Depois do carnaval. Ou depois do meio do ano para falar assim, não deu certo. O que você diria sobre a importância de olhar para dentro para criar fora? Então, o momento de olhar para você é hoje, né? Você só tem hoje, né? A gente tem somente o momento agora para construir algo totalmente diferente na nossa vida. Porque tudo começa de um pequeno passo, de uma pequena decisão, de uma fé, de um acreditar que é possível se criar algo diferente. Eu muitas vezes eu não acreditei que a minha vida podia ser diferente daquilo que eu estava vivendo
E isso mudou completamente hoje na minha vida. Eu tô cada dia querendo mais, inventando mais e com mais energia e mais fé na vida. Bia, eu quero te agradecer demais pela presença novamente, por ter trazido tantas reflexões nesse final de ano para cada um dos nossos telespectadores e te dizer que a porta está sempre aberta. Obrigada. Aqui para você. Então, hoje vivemos um programa profundamente sensível, esclarecedor e transformador aqui no Conexão Educativa. Através da fala da Beatriz Tosta, entendemos que a nossa casa externa não é apenas um conjunto de paredes, móveis e objetos. É um reflexo vivo da nossa casa interna, das nossas próprias emoções, da nossa história, do que carregamos e até do que evitamos olhar. Percebemos que o ambiente não é neutro, ele comunica, afeta, acolhe, adoece, cura, inspira ou bloqueia. E quando compreendemos essa relação, a casa deixa de ser apenas lugar físico e passa a ser um prolongamento da nossa própria alma. Aprendemos que a neuroarquitetura é ciência, mas é também sensibilidade. É observar como o espaço conversa com o cérebro, como cada elemento influencia nossa percepção, nossas emoções e até os nossos próprios comportamentos. E vimos, acima de tudo, que construir a casa de si é um processo de autoconhecimento. Arrumar o ambiente é também arrumar a mente, arrumar a alma. Abrir espaço fora é abrir espaço dentro. Cuidar da casa é, de alguma maneira, cuidar de si. Encerramos esse episódio com a certeza de que transformar o ambiente é transformar a vida e que quando a nossa casa interna e externa se encontram, nasce equilíbrio, nasce presença e nasce saúde emocional. Antes de nos despedirmos, deixo aquele lembrete especial. Não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e de nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. Muito obrigado pela companhia, pela reflexão e pela troca. Nos vemos no próximo programa. Tenham todos uma excelente noite.